ou seja, uma exposição de um tema, perguntas, interação entre os participantes, compartilhamento de ideias, de paradigmas pulsionais, objetais, fantasias, necessidades, desejos. Eu solicito assim que todos mantenham os microfones desligados e, em seguida, ligados, quando nós tivermos oportunidade, então, de debater, né, e discutir aquilo que for tratado pelo nosso estimado e experiente mentor, para tratar desse tema que já foi anunciado pela Rosana, os modos de funcionamento psíquico na metapsicologia e na prática clínica, a partir das suas vivências, não só como escritor, mas também como um grande clínico, que não sai nunca da clínica, que permanece no consultório, eu diria assim, de uma forma muito persistente, né? E também de uma forma muito atuante no que diz respeito às considerações, à produção e ao trabalho que vem realizando esses anos todos. Então, muito obrigada. Vamos fechando, então, as nossas falas iniciais e eu vou marcando o tempo. 1 hora tu tens para falar e o restante do tempo nós temos para conversar, né? E fazer aliás, esse compartilhamento. Então, Luiz Cláudio, sinta-se à vontade no nosso grupo. Bom, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. Não sabia que estavam fazendo este ano 70 anos. Fico muito honrado de ser convidado, particularmente para abrir as atividades científicas na comemoração dos 70 anos de atividade do Círculo. Agradecer particularmente a Maria Beatriz, com quem eu mantenho mais, digamos, intenso contato já há muitos anos. Na verdade, já estive aí presencialmente no Círculo há alguns anos atrás, eu não me lembro mais há quanto tempo, e foi muito bom. Foi uma série de atividades que tivemos nessa ocasião. Bom, vamos lá. Os modos de funcionamento psíquico, questões metapsicológicas e clínicas. Eu vou começar com uma epígrafe tirada de uma conversa do Wilfred Bion com um grande psicanalista, amigo dele, James Grossstein. James Grossstein perguntou num dado momento para o Bion que diabo é o tal do O. É um termo sobre o qual eu vou falar mais adiante, mas eu já coloco como epígrafe a seguinte resposta do Bion. O é tudo sobre o que não sabemos nada. Eu vou retomar isso ao longo do texto. Introdução à minha fala. Embora não faça parte dos chamados escritos metapsicológicos de Freud, o texto de 1911, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, pertence a uma linhagem que reflete as preocupações do autor com a estrutura e a dinâmica mais profunda da mente humana. Não foi o primeiro e não será o último, já que após os textos metapsicológicos da década de 10, ao menos, além do princípio de prazer, deve figurar nessa mesma tradição. No trabalho que se segue, retomaremos criticamente, a partir de Freud, de Ferenczi e de outros autores, essa linha de pesquisa, procurando sempre assinalar as implicações clínicas dos modelos metapsicológicos do princípio de prazer, do princípio de realidade e do além do princípio de prazer. Em acréscimo, a partir da clínica, vamos sugerir a noção de um além do princípio de realidade. Cabe aqui uma observação que eu coloquei numa nota de rodapé. Além do princípio de realidade é o título do primeiro artigo do Lacan, publicado nos Écrits. No entanto, se vocês forem ver esse texto do Lacan, vão ver que não tem nada a ver com o que eu estou propondo aqui. Eu só queria assinalar que o título, além do princípio de realidade, foi inaugurado pelo Lacan há muitos e muitos anos. É o primeiro dos textos que ele publicou nos Écrits.
Vamos então ao texto de 1911 de Freud e ao texto de Ferenczi, de 1913, vendo sempre questões metapsicológicas e suas implicações clínicas. O texto de 1911, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, não deve ser lido sem levarmos em conta a sua nota 8 da Standard Edition, que nas obras completas editadas pela Companhia das Letras aparece como nota 4. Se na parte principal do pequeno artigo Freud formula o princípio de prazer-desprazer, o princípio de realidade e a passagem de um ao outro, como regimes que podem se tornar dominantes no funcionamento da vida mental, é uma passagem sempre difícil e incompleta no que diz respeito à sexualidade e às fantasias de desejo libidinais. Na nota 8 ou 4, Freud admite que a dominância do princípio de prazer-desprazer é uma ficção. Uma ficção e que sua exposição é esquemática, ou seja, uma simplificação. Na realidade, o recém-nascido e a criança muito pequena vivem essa ilusão apenas quando e se recebem do ambiente o que da realidade é indispensável à vida e ao seu bem-estar. Não existiria possibilidade de prazer sem essa contribuição e participação do ambiente. Procurar o prazer e evitar o desprazer só podem vigorar aparentemente de forma absoluta se o ambiente, os objetos primários, responsabilizaram-se pelo contato e reconhecimento da realidade. A ilusão do sujeito corresponde, no plano da teoria, à ficção. Mas não serão também o princípio de realidade e a passagem da busca exclusiva do prazer à aceitação da realidade ficções? Tomemos todas como ficções, ou seja, modelos metapsicológicos esquemáticos, simplificados de formas de funcionamento psíquico, sem procurar no plano das histórias subjetivas e da constituição psíquica de cada um de nós correspondências empíricas. São, por assim dizer, mitos etiológicos e não histórias reais generalizadas. 2 anos depois do texto de Freud, Ferenczi, em 1913, o retomou. E é interessante assinalar as convergências e as divergências de Ferenczi, o que já comecei a fazer no texto incluído na segunda edição revista e ampliada do meu livro Palavras Cruzadas entre Freud e Ferenczi. A segunda edição de 2024 inclui um texto que eu apresentei na conferência Ferenczi que houve aqui em São Paulo. No entanto, agora pretendo apontar uma diferença importante, que é a introdução das relações de objeto e da importância do ambiente na renúncia gradual e sempre incompleta à onipotência, que marca a passagem da dominância do princípio de prazer ao princípio de realidade. Ou seja, o artigo de Ferenczi, de 1913, é um desenvolvimento detalhado do que Freud colocou na tal da nota 8 ou 4, do texto de 1911, que é a mais longa das 19 notas ao artigo que aparecem na Standard Edition. Uma nota que certamente poderia ter sido incluída no texto para deixar menos esquemática a exposição. Infelizmente, não descobri a data da inclusão da nota 8, mas claramente ela responde
a objeção de um amigo psicanalista, é o que diz o Freud. Presumivelmente, Ferenczi pode ter sido colocada na primeira publicação de 1911, antes mesmo da publicação, em 1913, do texto ferenciano. Mas, sem dúvida, ela incorpora a ideia central do outro, a partir do que o que Freud tinha escrito só pode ser tomado como ficção, esquema simplificado ou modelo. Ferenczi mostra detalhadamente o percurso doloroso e sinuoso da renúncia ao princípio de prazer e a busca onipotente de prazer, e a presença indispensável de um ambiente formado por objetos primários extremamente aptos a sustentar a ilusão de onipotência e ir, ao mesmo tempo, restringindo o campo dessa ilusão de forma a tornar a realidade aceitável e não traumatizante. A renúncia vai ocorrendo gradualmente e nunca é completa, como Freud, aliás, já admitia no seu texto. Mas Ferenczi acentua a necessidade de incluir no seu esquema o que Freud, na nota 8, veio a denominar de dispositivos, mediante os quais o sistema que vive de acordo com o princípio de prazer possa ser poupado do trauma no encontro com a realidade. Embora Freud diga que não vê isso como retificação da sua tese, mas o fato é que ele a deixa como nota de rodapé e não inserida no texto principal, parece evidente que, ao aceitar tais dispositivos, em bom português, um bom ambiente, uma boa maternagem, Ferenczi está, sim, fazendo uma retificação importante no modelo, vale dizer, na ficção teórica freudiana. Aliás, a linguagem de Freud, ele fala em dispositivos no lugar de cuidados maternos e sistema no lugar de bebê, é em si mesma de uma impessoalidade cientificista profundamente antiferenziana. Passemos agora às leituras do Bion, que começam a tirar mais proveito clínico dessas ideias. Quando Bion, na década de 50, em seus textos sobre a psicose, retoma o texto de 1911, o faz efetivamente usando-o como modelo teórico para tratar de questões psicopatológicas e clínicas, deixando na sombra a mitologia etiológica e sua dimensão metapsicológica e econômica. Segundo ele, uma parte do psiquismo, é o que ele chama de personalidade psicótica, o núcleo psicótico da personalidade, funciona ou tenta funcionar segundo o princípio de prazer e não consegue renunciar à onipotência e aceitar a realidade. Uma outra parte, a personalidade não psicótica ou núcleo não psicótico da personalidade, funciona de outro modo. Não rejeita, não nega e não cinge a experiência desprazerosa, tolera a frustração e admite a realidade, usando o mecanismo da repressão para se haver com o desprazeroso. Ao longo da década de 50, a essa visão muito esquemática e bem freudiana, Bion foi acrescentando a ênfase nas funções do objeto primário, para criar no infante as condições para tolerar as frustrações e aceitar a realidade. Quando isso não funciona, ocorre o que ele chamou de desastre psicológico. O ambiente, em especial o objeto primário, mãe, não pôde conter o sofrimento do infante
para transformá-lo, moderá-lo e significá-lo, e para responder de forma adequada e empática a ele. Bion não está interessado, como era o caso de Ferenczi, em reconstruir hipoteticamente a passagem do prazer à realidade, mas faz, na sequência de seus textos sobre psicose, o reconhecimento do papel do objeto primário na necessidade de se criarem condições psíquicas para lidar com a realidade e o desprazer, de uma forma melhor que o da rejeição, cisão, projeção maciça da dor na forma de uma evacuação explosiva, etc. De todo modo, as principais diferenças desses textos de Bion em relação aos textos de 1911 do Freud e 1913 do Ferenczi é que não se trata de contar histórias teoricamente construídas, esquemáticas e mais ou menos simplificadas, mas pensar modos de funcionamento psíquico que lhe servem para enfrentar questões psicopatológicas e clínicas. Diga-se de passagem que, na mesma época, Winnicott era o herdeiro mais direto da nota 8 do texto de 1911 e do texto de 1913 de Ferenczi. Para Winnicott, os cuidados maternos, ou mesmo o ambiente pré-natal, como o do ovo em que cresce a ave, já mencionado pelo Freud na nota 8, deixando para o cuidado da mãe apenas manter o ovo quentinho, e pós-natal, que vai ser o seu grande tema, tal como Ferenczi e Winnicott dá relevo e tem consideração pelas experiências de ilusão de onipotência sustentadas pelo bom ambiente. Mas será alguns anos depois que no texto de 1970, Attention and Interpretation, que vamos encontrar em Bion uma verdadeira revolução teórica. Trata-se de um livro que focaliza o método da psicanálise e a clínica psicanalítica, mas dele vamos destacar algumas ideias que dizem respeito diretamente à problemática que estamos focalizando. Como foi bem observado por Robert Kapper, num texto recentíssimo, acabou de sair, em 2025, a oposição puramente lógica entre princípio de prazer e princípio de realidade transforma-se em uma oposição muito mais crucial entre a procura da verdade ou realidade e a recusa da verdade ou mentira. A oposição em Freud entre os dois princípios do funcionamento psíquico deve-se a que, quando domina um, o outro fica enfraquecido ou não existe. Além disso, o princípio de realidade é, na verdade, o do prazer diferido, adiado, atrasado, ou condicionado às condições reais do sujeito. Já a relação entre verdade e mentira é de outra ordem. Há uma certa equivalência e alguma convergência entre Freud e Bion nesse aspecto. A mentira se constrói para evitar desprazeres, e a ênfase passa a ser nessa dimensão do princípio de prazer e desprazer. Já a verdade se procura ou se admite como uma forma de contato com a realidade, seja a realidade externa, seja a realidade da própria experiência emocional. Mas as divergências com o texto de 1911 são notáveis. Desapareceu completamente a ênfase metapsicológica e econômica, e principalmente a incompatibilidade lógica entre os princípios de funcionamento psíquico se transformou em uma verdadeira oposição. A evitação do sofrimento e da frustração, que está no âmago da mentira, tem uma função de defesa
e resistência inconsciente à verdade, ou seja, à realidade. Permanece a ideia de que alguma grave falha dos objetos primários está na origem da mentira, que não se reduz à mentira que se diz para si ou para os outros, mas da mentira que se é. É uma dimensão ontológica da mentira. A mentira ganha um peso ontológico, deixando de ser apenas uma questão epistemológica. Em outras palavras, pode-se viver no e como mentira, evitando os desprazeres, ou pode-se viver na e como verdade, alimentando-se da verdade e das realidades para crescer e expandir a mente, e tolerando os dissabores que eventualmente vêm no pacote. Onde Freud apontava para uma incompatibilidade lógica entre os dois princípios, Bion acentua a noção de conflito entre dois modos de funcionar, de viver e de ser. Um evitando o desprazer, outro aceitando e se alimentando das experiências emocionais, mesmo as desprazerosas. Mas isso tem consequências que poderiam passar despercebidas. A realidade, tal como é convencionalmente entendida, é, no fundo, uma modalidade de mentira. Isso é da maior importância. É uma forma compartilhada de reduzir coletivamente o desprazer, inclusive o desprazer da solidão, que adviria de compreensões muito díspares do que é a realidade na realidade. Quando as compreensões se ajustam, temos a sensação de alcançar a verdade em cá, knowledge, ou seja, um conhecimento não disputado. Trata-se, evidentemente, de uma mentira benfazeja, inevitável e necessária para a vida em sociedade. Mas, ainda assim, é uma mentira, a que se apresenta como uma verdade em cá. Isso é, no plano do conhecimento compartilhado. Ainda que benfazeja e necessária, é uma força de resistência contra a verdade que pode advir de um encontro com as realidades, a externa e a interna. Bion diz que a verdade não exige quem a formule. Ela acontece e pode ser admitida e usada, ainda que a um certo custo emocional. Já a mentira exige uma formulação, a que se entende, já que é uma resistência à verdade. No caso da mentira coletiva, que constrói a realidade, tal como é convencionalmente entendida, podemos pensar que o formulador se oculta no impessoal do falatório, tal como pensado por Martin Heidegger. Assim se pensa, assim se compreende, assim se fala. Diferente disso é a realidade, na verdade, em ó, uma experiência emocional com a realidade anterior ao conhecimento, ó é origem, e em certa medida em oposição a ele. A realidade, na verdade, em ó, é a realidade como coisa em si, indo além da realidade tal como é convencionalmente reconhecida. Trata-se de uma realidade pré-predicativa, acontecimental, acessível apenas à intuição. Enquanto o princípio de realidade, tal como formulado em 1911 por Freud, nos levaria a uma perspectiva adaptacionista, e a clínica estaria a serviço de uma adaptação do sujeito a essa realidade, aqui temos um vislumbre do que poderia ser um além do princípio de realidade, que não recusa, mas o ultrapassa.
A isso voltaremos mais adiante. Mas já convém lembrar o texto de Bion, quando ele diz: a suspensão da memória, do desejo, da compreensão e das impressões sensoriais pode parecer impossível, sem uma negação completa da realidade. Mas o psicanalista está procurando algo que difere do que é normalmente conhecido como realidade. Ele está indo além daquilo que é comumente reconhecido como realidade. E o Bion prossegue: uma crítica que se aplica ao que normalmente se entende por realidade não é inconveniente, pelo contrário, é necessária, quando o propósito é o de alcançar contato com a realidade psíquica, a saber, as características evoluídas da experiência emocional na sua origem. Embora tais ideias possam parecer muito herméticas para quem não é versado em Bion, e especialmente em seu livro de 1970, Attention and Interpretation, que fique registrada a alusão a um além do princípio de realidade de grande interesse para o psicanalista. Um lugar a partir do qual a realidade, tal como é compreendida no princípio de realidade, precisa ser posta em questão. Mas antes de avançar nessa direção, vamos precisar fazer alguns desvios. Vamos agora ao texto de Freud, de 1920, o Além do Princípio de Prazer, e ao texto de Ferenczi, de 1924, o Thalassa, vendo também questões metapsicológicas e suas implicações clínicas. No seu grande texto de 1920, Além do Princípio de Prazer, Freud nos fala de um regime de funcionamento psíquico, na verdade anterior à dominância desse princípio. É um estado em que prevalecem as energias não ligadas, sem contorno e sem eixo, anterior ao princípio de prazer e desprazer. Se o princípio de prazer já era uma ficção, que dizer dessas condições arcaicas de existência em que a metapsicologia, em sua dimensão econômica e energética, ultrapassa todos os limites do bom senso? Mas, novamente, não precisamos procurar alguma realidade empírica que lhe corresponda. E podemos entender essa especulação, o Freud assume que é uma especulação, como proporcionando um modelo ficcional de certos estados somatopsíquicos que se aproximam do que se verifica em algumas psicopatologias muito graves, nas quais se observa a dominância das forças de desligamento e desintegração. Em um movimento compreensível, mas infeliz, Freud chamou-os de pulsão de morte, por entender que o movimento regressivo da desintegração conduz o organismo de volta ao estado inanimado e indiferenciado. 4 anos mais tarde foi publicado Thalassa, por Ferenczi, texto que fora concebido simultaneamente ao de Freud, mas só publicado bem depois, em que vamos encontrar uma espécie de elogio da não ligação e do regressivo. A relativa desintegração não conduziria à morte e ao inanimado, mas ao que podemos chamar de berço da vida, à mãe, ao mar, ao líquido primordial do qual a vida emerge e de que se alimenta. Tanto quanto o texto freudiano, trata-se, sem sombra de dúvida, de uma ficção desassombrada, uma metabiologia, sem nenhuma sustentação empírica. Mas há que assinalar uma grande divergência. Se a regressão em Freud leva à morte, a regressão em Ferenczi leva à vida, ao berço da vida. Novamente, o que se constata
é que, assim como já víramos nos textos de 1911 e 1913, Ferenczi introduz em sua especulação a relação do objeto, melhor dizendo, a relação com o meio ambiente. Parecem ambas, de todo modo, ficções, e ficções nada científicas. No entanto, se tomadas como modelos ficcionais, as especulações de Freud e de Ferenczi têm implicações clínicas importantes. A de Freud nos ajuda a entender os limites de qualquer trabalho analítico e terapêutico, pois quando o inimigo é a pulsão de morte dominante, a obra de destruição e de resistência à vida e à saúde será inevitável. No entanto, as estratégias clínicas podem se beneficiar do reconhecimento da força desse inimigo da vida e da saúde, frequentemente alojado em figuras superegóicas pavorosas ou no campo superegóico arcaico e ainda mais ameaçador. Toda uma vertente da clínica psicanalítica pós-freudiana, kleiniana e bioniana dá prosseguimento e elabora as ideias nessa direção que focaliza as forças da destruição e da resistência à vida. Já a partir do modelo ficcional ferenciano, podem ser pensadas estratégias para criar as condições de uma regressão bem-sucedida e bem aproveitada para o que veio a ser chamado de novo começo. São todas as ideias sobre a regressão terapêutica. Apesar das direções tão divergentes, as duas estratégias podem ser pensadas como complementares, e é isso que se verifica em boa parte da psicanálise atual. Mas esse não é o tema do presente trabalho. Vou agora falar de uma passagem por Balint e por Winnicott, também levando em conta questões psicopatológicas e clínicas, mas a partir do Ferenczi. No discípulo e seguidor criativo de Ferenczi, que foi Michael Balint, encontramos o reconhecimento dos estados normais e saudáveis de não integração e da estratégia da regressão terapêutica, na qual podem vir a acontecer um novo começo, livre das sequelas dos traumas precoces. Embora sem uma ligação direta com Ferenczi, Donald Winnicott caminhou na mesma direção, dando um sentido positivo e saudável aos estados de não integração e aos movimentos de regressão terapêutica. Em acréscimo, Winnicott, ao tratar do uso do objeto, deu uma contribuição importante e original à problemática do acesso ao princípio de realidade. Ao invés de colocar a agressividade como reativa a uma realidade desagradável e desprazerosa, Winnicott concede um lugar à destrutividade primária, que procura destruir o objeto subjetivo na fantasia e reconhece que o objeto que sobrevive a esse impulso destrutivo e voraz é o objeto real. Não se trata da destrutividade resultante do ódio, mas de um uso abusivo, voraz, do objeto subjetivo, ou seja, narcísico. O princípio de realidade nasceria justamente como resultado da sobrevivência do objeto real a esse movimento destrutivo e voraz, impiedoso. E embora o objeto real a esse movimento, embora o objeto real, de certa forma, já estivesse lá desde sempre, acaba por ser uma criação do sujeito, pois só então pode ser reconhecido como real, ou seja, como estando fora da sua área de onipotência. Trata-se de um outro modo de ir além do princípio de realidade, da realidade tal como a entendemos. Na verdade, apesar de não citar Freud, essa teorização winnicottiana
nos lembra do que disse Freud em Pulsão e Destinos da Pulsão, traduzido também como o instinto e seus destinos. A saída do narcisismo implica a rejeição pelo eu, de prazer purificado, de tudo que o desagrada e perturba. Estímulos provenientes de algo de fora, quer dizer, de fora da sua área de controle onipotente. E ainda a projeção para fora do eu de todo desagradável, desprazeroso e hostil. Desse modo, se constitui um objeto externo que é criado como objeto odioso. Fica faltando essa argumentação freudiana o reconhecimento de que esse objeto que nasce como odiado pela via da projeção sobrevive ao ódio que desperta e só assim se torna efetivamente real. Com o tempo, esse objeto real se mostrará também necessário e digno de amor. Em termos de Winnicott, ele poderá agora ser usado. De toda forma, também a externalidade é criada, segundo Freud, pela experiência do desprazer como estímulos indesejados e perturbadores. E o que aparece como externo é uma criação do sujeito a partir da projeção para fora dessas experiências. Já Winnicott evita pensar em termos de projeção, mas deixa sua tese de uma destrutividade primária de difícil aceitação. Há, de fato, importantes diferenças entre esses dois autores. Freud fala em agressividade, ódio e projeção na formação do que se experimenta como objeto externo, a diferença do objeto narcísico. Winnicott fala em destrutividade do objeto subjetivo e sobrevivência do objeto real. No entanto, se reunirmos e articularmos o Freud de 1915 ao Winnicott de 1968, podemos formar uma ideia da passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade muito mais complexa do que a do esquema do texto freudiano de 1911 e muito mais plausível do que a tese que propunha Winnicott aos colegas americanos, que não ficaram nada convencidos. Aliás, ele mesmo tinha dificuldades em acreditar nela, conforme nos confessa. A destrutividade ficaria mais evidente se ele seguisse Freud, que diz que a relação primária com os objetos narcísicos é da ordem da devoração e tende a suprimir, destruir o objeto. Destruir é parte desse amor impiedoso e predatório que caracteriza as relações de objetos narcisistas. Um amor impiedoso, que é uma noção winnicottiana, antecipada por Freud em 1915, quando fala em amor voraz e destrutivo. A articulação das ideias dos dois autores nos daria uma ideia talvez mais complexa, mas nem por isso menos especulativa e ficcional, do que a que esses grandes pensadores nos legaram. As implicações clínicas são evidentes. É preciso suportar a agressividade e o ódio de que somos objetos nas transferências. É preciso sobreviver à destruição sem retaliar, reconhecendo a presença de transferências negativas desde sempre, embora mais nítidas em alguns casos, em alguns momentos do trabalho clínico. É preciso resistirmos como objetos reais para podermos exercer nosso trabalho como psicanalistas. É preciso proteger a situação analisante para que ela sobreviva a todas as formas de transferência, positivas e negativas. Nessa medida, a realidade clínica, sendo uma criação dos sujeitos que ganha vida própria, nos leva além do princípio de realidade, tal como originalmente postulado. Não se trata de resignar-se à realidade pela renúncia
em detrimento à fantasia, mas de criar uma realidade que sobrevive, se impõe e evolui segundo sua própria dinâmica, que é a realidade clínica. Trata-se de uma realidade de um novo tipo, conforme é sugerido pelo Freud, ainda em 1911, como vamos ver daqui a pouco, para falar das realidades criadas pelos artistas. Mas precisamos retornar à questão dos estados não integrados, nas raízes da vida e da possibilidade de enfrentar, bem e quem sabe ultrapassar, a realidade tal como convencionalmente é compreendida. Vamos fazer agora uma nova passagem por Bion. Retornando a Bion, vamos encontrar no livro de 1970 o elogio da paciência como estado de não integração consentida. Uma forma saudável da posição esquizoparanoide e do que vem antes dela, a não integração. Bion não parece dever nada à matriz ferenziana. E, no entanto, em diversos momentos vemos entre eles uma convergência impressionante. Paciência é permanecer no estado de não integração, à espera de que algo se integre sem esforço deliberado. É aí que intervém a fé. Paciência é fé, como diz Adélia Prado no último verso de um dos seus poemas, no livro recentemente publicado, agora em 2025. Fé no crescimento e no amadurecimento do que cresce e amadurece por si só. E paciência na espera. A realidade que ultrapassa a realidade que nos impõe a adaptação, a realidade como é convencionalmente compreendida, é a realidade por vir, uma experiência de espera, de criação, de poesia, em que o sujeito se conserva em um estado de não integração. E é assim também na clínica da psicanálise. Vamos agora reunir nas nossas considerações Bion e Winnicott, diferentes caminhos para o além do princípio de realidade. Tomarei como tema o título do livro do físico italiano Carlo Rovelli. A realidade não é o que parece. O que nos interessa na clínica psicanalítica é o que já foi chamado de realidade clínica pelo Nelson Coelho Júnior, uma realidade criada, encontrada e sobrevivente. Mas a realidade clínica não é o que parece. Em primeiro lugar, é de fato uma criação. Adotemos o modelo ficcional de Freud ou de Winnicott, ou qualquer outro. Diversos autores contemporâneos, adotando diferentes modelos, insistem nisso. E é uma criação com vida própria, que escapa ao controle onipotente de seus criadores, analistas e pacientes, e que se impõe a eles e neles produz efeitos incontroláveis e imprevisíveis. Em segundo lugar, para conceber, ainda que de forma imperfeita e apenas aproximada à realidade clínica, precisamos recorrer ao princípio da incerteza ou probabilidade, de grande relevância na física pós-newtoniana. Sabemos o quanto Freud pensou em modelar o determinismo psíquico, seguindo o modelo da física e da psicofísica, Fechner, do seu tempo. Não se trata de nos libertarmos desse modelo para nos sujeitarmos a outro, vindo agora da física quântica, mas de desidealizarmos o determinismo da velha ciência e procurarmos com mais liberdade o que nos veste melhor. E, aliás, as ciências biológicas, da qual estamos mais próximos do que da física, sempre trabalharam com o determinismo probabilístico e a estatística.
O que há de incontrolável e imprevisível nos processos mentais, e especialmente nos encontros entre sujeitos humanos, parece caber melhor no campo das complexidades, incertezas e probabilidades. Não se abolem as determinações, mas elas são de outro tipo, probabilísticas, o que não exclui os acasos. Para captar esse gênero de determinação, é necessária a paciência, ou seja, a conservação da espera em uma condição de não integração subjetiva. Ronald Britton, um grande psicanalista inglês que morreu recentemente, denominou essa condição de posição pós-depressiva. Não se trata apenas de oscilar entre a posição esquizoparanoide e a depressiva, como propusera Bion há muito tempo, mas de incluir a paciência com o caos, com a incerteza, com a escuridão. Em outras palavras, é necessário levar a sério o princípio de incerteza e da probabilidade, e, na medida do possível, abrir espaço para que nossos pacientes possam encarar o caos, sem se refugiar nas mentiras que dão a ilusão de controle e saber, quando a realidade é outra. Entendemos o quanto a paciência e a fé se aproximam da disposição de mente chamada esperança. Para isso, nós e eles precisamos de paciência e fé, de forma a irmos além da adaptação e da renúncia, pura e simples, às fantasias de onipotência e onisciência, e fazermos a experiência da verdade em ó, que é uma abertura para a realidade que vai além do princípio de realidade. A renúncia às fantasias de onipotência não significa renunciar à onipotência das fantasias. A imorredoura e vitalizante onipotência da fantasia precisa ser preservada e consentida. É ela que está na base da fé e da paciência. A onipotência da fantasia tem a ver com a insistência pulsional e com a persistência do desejo. Já as fantasias de onipotência são uma defesa canhestra contra o desamparo e a impotência. Paradoxalmente, a aceitação da incerteza e do caráter probabilístico do real incognoscível, a realidade última, é o que permite enfrentá-la e reconhecê-la como uma realidade criada e encontrada, resistente a qualquer fantasia de onipotência, mas não conhecida e, menos ainda, controlada. E assim retornamos à ideia do Bion. Na psicanálise, analistas e pacientes podem ir além da realidade tal como é convencionalmente entendida para terem uma experiência da verdade em ó. Fazem assim a necessária transposição do princípio de realidade a favor da maturação, expansão e crescimento. Diz-nos Bion, se o método psicanalítico é estritamente concebido como consistindo num acúmulo de conhecimento, possessividade, em harmonia com o princípio de realidade e divorciado dos processos de maturação e crescimento, seja porque o crescimento não é reconhecido ou porque é reconhecido, mas sentido como inatingível e além do controle do indivíduo, torna-se um potente estímulo da inveja. Mas o pior é que se torna um processo puramente adaptativo e ortopédico. O rumo de uma psicanálise deveria ser a transformação em ó, e a meta a da expansão da mente, sustentada pela fé e alimentada pela intuição da verdade. Ou seja, o além do princípio de realidade, na verdade em ó, não é uma negação,
mas um aprofundamento do princípio de realidade, como escreveu Jeffrey Hinton, um texto recente. Mas esse aprofundamento é uma ultrapassagem. Nele vai-se além do reconhecimento da realidade convencional para se fazer a experiência da realidade que não é o que nos parece. E para irmos na direção de uma conclusão, relembremos as palavras de Bion colocadas em epígrafe. Ó, é tudo sobre o que não sabemos nada. Essa é a realidade que nos interessa em uma psicanálise. A realidade clínica em sua dinâmica própria. Um trabalho psicanalítico relativamente bem sucedido é o que aproxima paciente e analista dessa realidade sobre a qual não sabemos nada, mas sem que essa aproximação gere um excesso de angústia, produza agonias impensáveis e promova o recurso às mentiras defensivas. Criar a realidade clínica, sustentá-la e permitir que ela evolua não é apenas a condição para que um processo analítico ocorra, mas é em si mesmo um objetivo da análise. A dificuldade para lidar com a realidade sobre a qual não sabemos nada está presente em todos os quadros psicopatológicos. A própria relação transferencial dá disso testemunho. O quiprocó transferencial decorre da propensão de todos, mas principalmente dos neuróticos, narcisistas e psicóticos, a projetar sobre o novo sujeito o que obteve ou ficou faltando nos outros sujeitos de antigamente. A liquidação ou transformação das transferências significa sempre a possibilidade de reconhecer mais e mais o que há de novo no analista, para não projetar sobre ele todas as sombras do passado. Ver o analista como alguém realmente novo e profundamente desconhecido é uma meta e um índice do progresso de uma análise. No entanto, essa dificuldade de lidar com o que não se sabe nada aparece como maior nitidez quando a estratégia sintomática dominante inclui a obsessão pelo controle, característica nos quadros da obsessividade neurótica, borderline ou francamente psicóticas. Mas algo dessa pretensão à onipotência e onisciência aparece também em quadros de histeria, fobia, paranoia, fragilidades narcísicas, etc. O trabalho analítico sempre será em prol de algum relaxamento e da aceitação da incerteza, propiciando alguma evolução da realidade clínica na direção da sua expansão criativa, imprevisível e incontrolável, o que significa que se abre o espaço psíquico para a probabilidade e o acaso de que a realidade mesma é feita. Não a realidade do princípio de realidade tal como originalmente concebido. A capacidade de experimentar e improvisar, sem que angústias, defesas e agonias extrapolem o tolerável, é um índice importante de uma conquista decisiva na experiência da psicanálise vista pelo ângulo desse além do princípio de realidade. Certamente, não seria possível viver o cotidiano coletivo na transrealidade a que esse além do princípio de realidade pode conduzir. Ficaria faltando a base de compartilhamento necessária para os esforços de cooperação que as necessidades coletivas requerem. Não que não se criassem nelas outras formas de conexão profunda, como se verifica, por exemplo, em festas, festivais, espetáculos atléticos e esportivos, cultos e congregações religiosas e místicas, etc. São experiências de encontro, na verdade, em ó.
Mas, evidentemente, esses momentos de comunhão não dão as condições necessárias para a cooperação coordenada para a qual a realidade compartilhada, a do princípio de realidade, uma espécie de mentira, é imprescindível. Não obstante, o que pode dinamizar e trazer inovações criativas a essa realidade, tal como é convencionalmente entendida e experimentada, é justamente o que a ultrapassa e transpõe para o que e para isso precisamos ir além do princípio de realidade. Mas eis que, quando parecia que estávamos indo muito mais longe do que Freud sustentava em 1911, lembramos-nos do que ele nos diz na sexta das consequências que assinala nas relações entre os dois princípios. Diz ele: a arte efetua, por via peculiar, a reconciliação entre os dois princípios. E continua dizendo que o artista cria obras que transformam suas fantasias em realidades de um novo tipo. Realidades de um novo tipo parecem corresponder justamente à transrealidade a que aludimos acima. São realidades que não se reduzem à realidade tal como convencionalmente entendida no princípio de realidade, mas também não são meras fantasias. Onde Freud fala em reconciliação, preferimos falar em algo como negação, negação da negação, supressão e superação. De toda forma, trata-se de um além do princípio de realidade que Freud percebe na prática criativa dos artistas e aqui estamos postulando como um objetivo dos processos psicanalíticos e um valor da vida em geral. Em retrospecto, estivemos, ao longo desse escrito, repassando os modos de funcionamento psíquico desde o texto de Freud de 1911. Vimos o funcionamento sob a dominância do princípio de prazer e sob a dominância do princípio de realidade, e a passagem de um ao outro na perspectiva de Freud e de Ferenczi. Assinalamos o caráter ficcional dessas hipóteses e vimos suas implicações clínicas. A seguir, vimos também as ideias freudianas e ferencianas sobre o além do princípio de prazer e igualmente, as implicações clínicas dessas especulações. Finalmente, baseados em ideias de Bion e Winnicott, pensamos em um além do princípio de realidade e destacamos o valor dessa noção para a clínica psicanalítica e para a vida. Muito obrigado, era isso que eu preparei para hoje. Obrigada, Luiz Cláudio. Teu material, eu diria assim, né? E esse caminho que tu vai traçando, Freud, Lacan, Firenze, Winnicott, Bion, né? Sabendo que Bion também foi, a Melanie Klein foi a segunda analista do Bion, não é isso? Então, as influências das diferentes escolas psicanalíticas, né? Na questão dos adoecimentos psíquicos também. Um livro onde tu fala sobre a passivação e a ativação. Enquanto tu falavas, e eu abro a palavra para todos, né? E peço que agora a gente desliga e liga, né? Agora a gente liga o microfone e sinaliza que temos questões ou, enfim, perguntas. Ainda que saibamos que as perguntas, eu diria assim, as respostas são infortúnio das perguntas, né? Como diria Bill. Mas fiquei pensando, o tempo não volta, né? Por outro lado, a gente trabalha na psicanálise com essas experiências emocionais do presente que aparecem confundidas com o passado. Será que a capacidade de tolerar o tempo hoje, né, naquilo que nós vivenciamos, é justamente a incapacidade, é não poder lidar com a perda, com o luto, com a frustração, porque a frustração vem disso.
vem do tempo e da passagem do tempo, o tempo que não volta, mas que se atualiza, ou se reatualiza nos movimentos de repetição. Por outro lado, me vem outra questão assim. Primeira questão do tempo. Segundo lugar, né? O que que é a psicanálise? A psicanálise busca, né, eu diria assim, um significado, um sentido para esse sofrimento, seja ele de ordem neurótica, seja ele de ordem narcísica, as alterações do eu, de traços também psicóticos, toda essa parte psicótica da personalidade. Mas a psicanálise é uma prática artesanal. E nessa prática artesanal, nós precisamos entender os nossos limites e as nossas limitações. Bem, fica a questão assim, ó. O que é a psicanálise? O que é o tempo na psicanálise? Como se estabelecem as interações psicanalíticas? Sabendo que nos encontramos num espaço onde os inconscientes também estão, os do analista, os do paciente, eu diria assim, a nossa pulsionalidade no espaço humano. É Bom, uma pergunta, eu nesse, gostaria que vocês também lançassem várias perguntas. Obrigada. olha, em primeiro lugar, eu penso o seguinte, que o que é a psicanálise? A psicanálise depende de uma possibilidade de encontro entre inconscientes, e inconscientes são infinitos, imprevisíveis, incontroláveis, incognoscíveis efetivamente, ou seja, nós estamos pensando numa coisa muitíssimo complexa e que vai muito além da nossa capacidade de concepção, de conceituação, que é o encontro entre infinitos, experiências emocionais que criam alguma coisa que é totalmente fora do nosso controle. Eu acho que psicanálise acontece quando acontecem encontros entre inconscientes produzindo um campo que é absolutamente real, mas é uma realidade absolutamente incontrolável e imprevisível. E alguma coisa vai acontecer aí, e eu acho que é importante a gente, em primeiro lugar, eu disse, valorizar a própria criação desse campo. A psicanálise começa não apenas como condição, mas tendo como objetivo permitir que esse campo se crie e possa evoluir. E na evolução desse campo, quase que automaticamente, vamos dizer, se dá aquilo que a gente precisa, que é enfrentar as resistências, lidar com as angústias, identificar os desejos e as possibilidades de expansão da mente. O trabalho da psicanálise é um trabalho de expansão, é um trabalho de criação e de expansão permanente das nossas capacidades de elaboração, de trabalho psíquico, liberação dos nossos trabalhos psíquicos, o trabalho do luto, por exemplo, o trabalho diante das perdas, o trabalho diante dos acasos que vão sempre nos surpreendendo e vão nos desconcertando. Lidar com o desconcertante, com o acaso, você falou do tempo, ô Beatriz. Pois bem, o tempo é uma fonte permanente e inesgotável de acasos, Uhum. de imprevisíveis, de incontroláveis. Sejam as perdas, mas sejam também as novidades, sejam coisas que vão se agregando e que você não está preparado para elas, não está disposto a, digamos, a lidar com tanto as perdas quanto com as novidades, com as conquistas que estão fora do nosso campo de onipotência. A psicanálise é um trabalho a serviço de nós podermos lidar com a vida. Na verdade, quando você fala em tempo, eu diria, é a vida. A vida se dá no tempo. E a vida se dá na forma de perdas, na forma de ganhos, na forma de conquistas e a imprevisibilidade, o acaso. Eu acho que todas essas noções do probabilístico, do casual, são fundamentais para nós entendermos de que realidade se trata e o que nos interessa enquanto psicanalistas. Não é apenas nos adaptarmos à realidade consensual, convencional, e, digamos assim, que isso que eu chamo de uma mentira coletiva necessária, benfazeja, mas mentira. A realidade com que a gente, digamos assim, lida cotidianamente, no fundo é uma grande mentira. A É. coisa realmente está em outro plano. E essa outra realidade é que interessa ao psicanalista. Perfeito, perfeito. Até porque as Alguém verdades levantou a estão mão, nas. Otacílio.
Isso, as verdades estão nas profundezas. Quanto Pois mais a é. gente se aproxima, mais elas também se E elas aprofundam. vão nos surpreendendo. A verdade está sempre nos surpreendendo. Exato. Bom, nós temos o Otacílio, o Cléo e a Gil. Otacílio, por favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor. Um prazer muito grande escutá-lo. Nunca tinha ouvido, embora eu sempre esteja dialogando com seus textos, e essa dimensão do cuidado é muito importante, me toca muito e me inspira. Você me inspira nesse sentido. Dentro da sua proposta de trabalho, você vai se nos desfechos, você vai falando da paciência, da fé, da esperança, citando Adélia Prado, e depois vem com a questão da física, da psicofísica, e eu lembrei da questão do acaso, né? Do acaso e da contingência, né? Essa Hum, contingência que nos leva assim a deparar até com uma música que eu gosto muito, fala assim, quando não há saída, haverá saída. Apostar nessa saída que está por aí, dos Titãs, que hum, os Titãs, tá? hum, Mas quando você está falando, eu deparei muito com a questão da fantasia, né? Da fantasia. Num primeiro momento, você não toca nessa questão da fantasia, embora eu estava falando assim, isso é fantasia, porque eu estou preocupado com essa expressão, né? E depois revolta. No final você fala da fantasia, mas eu gostaria um pouco mais assim desse roteiro imaginário, inconsciente, a fantasia enquanto isso, né? Que não apenas um devaneio, né? Mas a realização de um desejo recalcado, que está ali recalcado ali. E isso que incomoda, que vai assim, vai fazer girar o circuito pulsional. Quer dizer, eu estou entendendo dessa forma, mas eu queria ouvir de você que o texto é maravilhoso, eu gostaria de saber quando vai ser a publicação, né? Para a gente degustar melhor. esse texto vai ser publicado como capítulo de um livro, do meu próximo livro que vai sair pela Blucher, não sei exatamente quando, mas provavelmente ao longo desse ano vai sair um livro pela Blucher e esse texto vai comparecer como um dos capítulos. Ah, que bom, Quanto à que questão da ótimo. fantasia, o Sim, Tacílio, eu sim. tentei mostrar que, na realidade, não a realidade convencional. A realidade convencional parece em oposição absoluta à fantasia. Mas essa realidade que está para além da realidade convencional, essa realidade, essa transrealidade, ela inclui a fantasia, ela abre espaço, ela abre brechas para a fantasia. Isso que o Freud fala numa das suas observações ao final do texto de 1911, que é próprio do artista, criar uma neorrealidade, uma realidade de novo tipo. O que é uma realidade de novo tipo? É uma realidade que, segundo ele, concilia a realidade, o material da realidade, com a fantasia do desejo, que é o que é próprio da obra de arte. Não é? Seja a obra de arte literária, sobre a obra de arte plástica, fílmica, ou logo seja. Eu digo que isso daí não deveria ser restrito apenas ao trabalho do artista, mas uma condição permanente da vida e um objetivo da psicanálise. Não que a psicanálise seja a obra de arte ou produza obras de arte, não é isso, mas ela precisa ir além disso que Freud chamou de conciliação e que me parece que a gente pode falar numa transposição da realidade tal como convencionalmente conhecida, para que nela caiba e produza efeitos realizadores a fantasia de desejo, as pulsões, por exemplo, não é? Isso daí eu acho fundamental, que é não fazer apenas a oposição entre realidade e fantasia, mas criar realidades a partir de uma infiltração da fantasia ou de um apoio da fantasia. Quando o Winnicott fala em uso do objeto, eu penso, olha, o objeto, quando bem usado, é um objeto que vai servir, por exemplo, para a produção de fantasias, de obras de arte, obras literárias, obras de arte plástica, logo que seja. Aí é a realidade que está sendo tomada como material sobre o qual se apoia o artista para produzir uma outra coisa que não existia na realidade,
que é uma criação nova, é uma absoluta novidade na natureza, uma obra de arte, não é? Ela não é produzida diretamente, ela depende exatamente dessa introdução da fantasia e das fantasias de desejo, das imaginações, das fantasias inconscientes em geral, naquilo que seria a realidade tal como convencionalmente entendida. Não sei se eu te respondi, mas onde é que está o Otacílio? O Otacílio desapareceu aqui no minha. Não, estou aqui. Tá? Cléo, Quer dizer, obrigado, Tá bom. professor. Assim, vamos ouvindo mais aí. Então, é um prazer, Luiz Cláudio, lhe rever de novo, depois de tantos anos, presencialmente aqui em Porto Alegre. Então, de certa forma, a questão que eu iria colocar, ela já foi colocada há pouco pelo Tacílio. Parece que a realidade, as constantes frustrações e lutos são por demais pesadas para nós conseguirmos viver ou sobreviver sem a mentira. Quando falaste que a verdade, na realidade é uma mentira, me fez lembrar a frase do nosso poetinha aqui de Porto Alegre, que dizia: a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Então nós a criamos. Né? E na fantasia, estamos constantemente criando nossas verdades pessoais. Nos sonhos, nós criamos um cenário de um desejo, da realização de um desejo que não se realizou. Ou seja, constantemente precisamos desse, entre aspas, remédio para aliviar o peso da realidade, constantemente. Bom, o psicótico foge totalmente para uma realidade que ele cria, uma ficção que ele cria. Então, realmente é um tema que você trouxe hoje que me fez ter um outro olhar sobre a mentira. Ou seja, ela faz parte da nossa verdade de vida. Pois é, o Cléo, eu diria o seguinte, que tem a mentira que nos protege, digamos assim, de um excesso de verdade, mas tem isso que eu chamo de uma transrealidade, que é mais do que uma mentira. A obra de arte não é bem uma mentira, é um outro acesso à verdade. É um modo de acesso à verdade que nos protege, mas não é pela via da mentira, do encobrimento ou do disfarce. É um acesso à verdade, mas é um acesso à verdade que nos ampara, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos cria condições melhores para lidar com a verdade. Não é? Então, eu tenho nesse sentido que eu colocava essa diferença entre a pura e simples mentira, que é necessária, é benfazeja, até porque permite a cooperação coletiva, mas para além da mentira, ou quase que na oposição à pura e simples mentira, existe o acesso à verdade pela via da obra de arte. Eu estou pensando muito a partir, digamos assim, de ideias nietzschianas, inclusive, não é? Através da obra de arte, você tem acesso à verdade sem se destruir. Porque o acesso à realidade sem isso pode ser muito traumatizante, é muito traumatizante e muito desanimador. Você se deprime, você se desintegra, mas é possível e necessário ir além da mentira para ter um outro acesso à verdade, que seria pela via, digamos, daquilo que é criado coletivamente. Seja pelo artista, seja por nós na nossa vida. Eu não estou falando apenas do artista, estou falando do sujeito humano que, na sua criatividade, consegue infiltrar desejo e infiltrar e fantasia na realidade material, tal como ela é reconhecida. São coisas que vão... Mas, enfim, é um campo muito complexo, né? É um campo muito complexo. Eu estou apenas aqui levantando algumas questões daquilo que poderia servir para pensar o que nos cabe como psicanalistas.
não é recuar diante da verdade, é pelo contrário persegui-la, mas persegui-la sabendo que essa perseguição, primeiro, ela é problemática, ela não é fácil, ela pode ser trágica, ela pode ser catastrófica, mas ela também tem o recurso da criação. Ela precisa da criação para expandir a nossa capacidade de lidar com a vida e com a verdade, com os fatos da vida, as verdades que são os fatos da vida. A morte, o nascimento, a ligação fecunda entre os pais. Os fatos da vida, eles são muito difíceis de serem realmente pensados e concebidos. Principalmente as grandes questões de perda e de, digamos, daquilo que é do campo do impensável. Perfeito, obrigado, Luiz Cláudio. Gila, por favor. Bom dia a todos, né? Eu tive o prazer de estar no outro momento com o Luiz Cláudio Figueiredo, né, no Círculo Psicanalítico, e foi em 2017, né? Então, Faz muito estão me tempo. ouvindo bem? Faz 9 anos, 9 anos. Pois é, e o senhor continua a mesma pessoa, a mesma coisa, assim, eu estava vendo, né? Brilhante. Mas eu quero dizer que eu estou na formação do Círculo, concluindo a segunda supervisão, e me veio, diante da sua explanação, muitas questões. Então, assim, eu tenho duas. A primeira, eu fiquei pensando na função da supervisão, né? Qual a função da supervisão? Né? Nesse emaranhado de infinitos, né? Esse emaranhado de inconscientes. Essa é uma questão que eu gostaria de pensar aqui com todos, né? E quero também, esqueci de falar, que eu gostei muito desse frescor que o senhor trouxe aqui para nós, sobre a transrealidade, né? Que não existe nem a realidade pura, né, absoluta, e nem a mentira absoluta, né? Isso. E aí eu trago também outra questão, que é assim, qual a diferença, se é que tem diferença, né? Mas em termos de complexidade, né, que é o Bion, né? O que é a falsidade e a mentira? Entende? Eu fiquei pensando no falso, né? Fiquei pensando nas fake news, nesse momento da pós-verdade, né? Então, serão essas duas questões, Luiz Cláudio, e agradeço a oportunidade ao Círculo de estar falando contigo, com o senhor aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos à primeira questão sobre a supervisão. Eu entendo, Gila, que o trabalho do supervisor é o de ajudar o encontro entre inconscientes a produzir frutos. Eu não vejo o trabalho do supervisor como sendo o de um diretor de mentes. Ele não está ali, do meu ponto de vista, para simplesmente dirigir a mente do supervisionando. Ele está ali para ajudar o supervisionando, primeiro, a tolerar o não saber. Eu acho que uma importante função do supervisor é não saber também, ou acompanhar o não saber do supervisando, para que nessa condição de não saber, de ignorar, de ter que, ele possa, digamos, pensar mais coisas, sentir mais coisas, ter experiências emocionais mais verdadeiras que expandam sua capacidade de pensamento e de experiência emocional efetivamente. Então, o supervisor, ele está a serviço da expansão da capacidade do supervisando experimentar emoções, sentir coisas, sentir e pensar a partir daquilo que ele está vivendo, e não trazer apenas teorias e ficar entuchando teorias ou diretivas na mente do supervisado. Eu acho que a supervisão boa, ela é um momento da criação também. Eu vejo a supervisão, é diferente da análise, mas está ali a serviço também de um trabalho de expansão criativo, e não de um puro e simples esclarecimento e de uma direção de mentes. Eu acho que uma supervisão que entra nessa linha da direção de mentes, ela fica numa posição superegóica.
Eu não vejo que o bom supervisor vá ser um bom super-eu para o supervisando. Não, ele, pelo contrário, ele tem que ajudar, digamos, o sujeito, o seu eu, a se expandir, a pensar mais, a sentir mais, digamos, a poder fazer da experiência uma fonte de aprendizagem. Não é? Afinal de contas, nós estamos continuamente, enquanto estamos atendendo, aprendendo. Nós temos que ter uma disponibilidade total. A fé, a esperança, nos ajuda a sustentar uma posição. Eu estou o quê? Ao atender? Eu estou aprendendo. Eu não sei muita coisa, principalmente eu não sei nada sobre o que está se passando. Eu vou ter que pensar o tempo todo, vou ter que estar o tempo todo tentando identificar mais ou menos aquilo que se passa entre mim e o meu paciente. Mas eu não sei, a cada sessão eu não sei o que vai acontecer. Agora, às 11 horas eu começo uma sessão sem a menor ideia do que vai estar acontecendo nela. E vou estar disponível para aprendizagem. O supervisor, ele tem que ajudar o supervisando a entrar na sessão com essa disposição de mente aberta para aprender, aprender a sentir, aprender a partir do sentir, aprender a pensar, aprender a fazer suas elaborações, de maneira que ele possa ajudar a mente do paciente também digamos, a ganhar essa maior compreensão, essa maior capacidade de trabalhar psiquicamente. Essa foi a sua primeira questão. A segunda qual é mesmo? Bom, você falou um pouco da distinção que eu faço entre pura e simplesmente mentir, ainda que sejam mentiras benfazejas, mas a diferença entre mentir e isso que é a criação de uma transrealidade, não é? É como eu já disse, a transrealidade, do meu ponto de vista, é uma realidade criada coletivamente, não é? Por mim e pelo paciente, ou pelo artista, o seu material e aqueles que o leem ou que veem sua obra. Enfim, essa transrealidade é aquela que consegue fazer um pouco mais de acesso, nunca absoluto, mas um pouco mais de acesso à verdade da experiência emocional, sem sucumbir, sem trauma, sem catástrofe. Eu acho muito importante essa ideia, que é freudiana e que foi tomada por Bion, por Winnicott e por muitos outros autores, e que é através da obra de arte que nós podemos ter, digamos assim, o contato mais profundo com a nossa própria experiência emocional inconsciente. A mentira e a falsidade, hein, Luiz Cláudio? A mentira e a falsidade. A mentira, ela falseia a realidade para torná-la suportável. A obra de arte, ou a transrealidade que eu estou falando, não falseia. Ela transpõe essa realidade para poder fazer contato com aquilo que realmente importa, que é a experiência emocional profunda, inconsciente do sujeito. Mas não falseia propriamente, ela cria. É uma outra via. Não é? O Freud falava muitas vezes, tinha até uma certa inveja, não é, dos grandes criadores da literatura, porque ele sabia que, afinal de contas, os grandes criadores da literatura tinham um acesso, digamos assim, ao inconsciente muito mais fácil, muito mais direto e muito mais profundo do que ele conseguia com todas as suas teorias. É isso. É importante a gente reconhecer, digamos, o quanto é através da transposição da realidade que você pode não é evitar propriamente, mas ultrapassar o campo da mentira para uma outra realidade, para essa realidade de novo tipo, como fala o Freud. Que não é falsidade. A obra de arte não falseia. Ela, pelo contrário, a obra de arte, ela vai a fundo. Ela nos faz sentir, ela nos faz pensar, ela mobiliza, não é, a nossa mente primordial da maneira mais intensa possível. Não sei se vocês chegaram já a ver o Hamlet. Sim. O Hamlet é um filme cujo enredo não apenas, isso daí seria próprio de toda obra de arte, cria uma realidade nova, mas ele tematiza isso.
Uhum. É um filho que é perdido, então voltamos à questão do luto. Como é que, afinal de contas, segundo o enredo do Hamlet, William Shakespeare lida com a perda daquele filho queridíssimo dele? Uhum. Hamlet morre e nasce Hamlet. Uhum. Uhum. Então, Sim. não apenas isso daí é próprio de toda obra de arte, mas é o tema do filme, né, desse enredo, exatamente como a obra de arte restitui, criando uma transrealidade, que é uma peça de teatro, cria um personagem que é Hamlet revivido. E é Uhum. muito interessante, porque na peça de teatro, quem morreu não é o filho, é o pai. É. Porque quando morre um filho, quem morre é o pai, quem morre é a mãe. Então Sim. não apenas é Hamlet no lugar de Hamlet, mas é o pai de Hamlet morto, transformado em fantasma. A morte de um filho coloca o pai ou a mãe na posição de fantasmas. E aquela cena maravilhosa do final do filme é um Uhum. momento em que a mãe, que está viva, estende a mão para o filho que morreu. Uhum. E aí todo Globe Theatre entra em comunhão. Ali cria-se uma transrealidade. Aquela cena é a própria criação da transrealidade, ajudando a fazer o luto, completando o trabalho de luto da mãe e do pai. Porque, afinal de contas, naquele momento eles podem também se reconciliar. Sim. Eles voltam a Uhum. ser a mãe e o pai de Hamlet quando ela entende qual tinha sido o trabalho psíquico de William Shakespeare criando a peça. Uhum. Sim. A Janaína aplaude, ela já havia comentado no chat as suas Obrigada, viu? colocações, eh, vibrando, né, com essa leitura e realmente com esse filme emocionante, né, com um roteiro muito bem construído e sobre essas relações de perda, eu diria assim, e também, por que não, de reparação, né? Pois é, claro, pois é. É a reparação como É, restituição. Não é apenas uma reparação, bom, porque o menino morreu, coitado, não tem jeito. Mas tem uma restituição, digamos, da sim, experiência com o menino através do filho que está vivo e falando com o pai que está morto. sim, Que é representado, né, no filme, é o próprio William Shakespeare que representa o pai morto, o exato, fantasma do pai morto. exato. Melânia, por favor. Então, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, essas reflexões importantíssimas, né, que você está trazendo, Figueiredo. E eu fiquei pensando muito assim naquilo que acontece no aquém e no além do nascimento biológico, né? Dessa questão desse psiquismo se constituir ou, como você citou, Balin, né? Essas falhas básicas que ficam. Também fiquei pensando ali quando você fala do desastre psicológico, quando Bion cita e quem lida, quem trabalha com crianças e às vezes também se observa em adolescentes e adultos, né, que hoje chegam com diagnósticos, né, de autismo e que está acontecendo? O que é do ambiente? O que está tendo como um excesso de diagnósticos, né? Acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, assim, são questões que eu reflito muito sobre isso, e quem eu atendo, eu também vejo, assim, que psiquismo é esse? E ainda sei que tem várias pessoas com mão levantada, ali das posições esquizoparanoide e depressiva, o Ogden coloca a posição autística, né? Às vezes a gente precisa pensar nisso. Será que avançam? O que que a realidade
o ambiente, melhor dizendo, impede para que esses avanços possam ocorrer. A Uhum. permanência, as rupturas, né, na separação mãe-bebê, que acho que para alguns casos é muito cedo, né? Enfim, tem Uhum. mais interrogações do que Uhum. respostas. Então, Elane, você colocou uma série de questões, eu não vou poder respondê-las propriamente, porque não tem uma questão, mas, de fato, são todas essas questões muito importantes que você levantou e que a gente teria que pensar. Esse meu texto, eu entendo como sendo assim uma abertura para discutir questões a respeito dos modos de funcionamento psíquico, não é? Dos seus aléns, o além do princípio de prazer, o além do princípio de realidade, as implicações clínicas deles. Eu acho que é um campo de coisas com, digamos, derivações clínicas e psicopatológicas que nós vamos precisar trabalhar. Eu acho que é apenas eu estou lançando, digamos, uma possibilidade para ser usada ao longo do tempo por cada um, de acordo com as suas possibilidades e necessidades. Muito obrigado pela sua consideração. Queremos ter oportunidade de te escutar no lançamento desse livro. Tá bom. Eu não sei exatamente quando é que vai ser, mas já está em preparação na bruxa. Já estás convidada. Magda, Magda. Olá, bom dia. Prazer em reencontrá-lo, doutor Luiz Cláudio, várias vezes aqui no Círculo, naquela brilhante jornada, né, que a Gila já fez referência no Hotel Plaza São Rafael, com É grupos de verdade. estudo que o senhor conseguiu fazer com que nós aprofundássemos a construção, a constituição e declínio do Édipo. Muito obrigada. E hoje, com essa sua brilhante fala, né, de trazendo aspectos, né, de várias áreas do conhecimento para justamente podermos discutir questões aqui. Fiquei assim impressionada, agora aguardando o seu novo texto, e quando o senhor traz a física quântica, né, especialmente aí a partir do princípio da incerteza, né, que trazida por Werner Heisenberg, né, Hum. o princípio da realidade ligado a isso, eu nunca tinha pensado nisso, muito obrigada. Esse princípio da realidade, ele aparece aí como uma probabilística, isto, né? E Hum. que, assim sendo, abre a possibilidade de a gente ver o imprevisível e, ao que parece, as coisas caóticas. Aí eu fico me perguntando, sim, a gente precisa aceitar a incerteza na clínica, mas é difícil isso, né? Então, assim, como a gente não não consegue prever tudo, né? Eu lhe pergunto, o sentido não emerge da palavra que circula para criar espaço de potência? A gente sabe que a psicanálise trabalha não eliminando o caos psíquico, né? Mas oferecendo um enquadre possível. Eu lhe pergunto, então, como lidar com a palavra quando não é capaz de circular, que o paciente fica assim, bem fechado, né? Como lidar com esse impasse? Muito obrigada. Magda, então, o que você me perguntou, eu desenvolvi num texto que foi publicado na revista brasileira, aliás, no Jornal de Psicanálise, o último número do Jornal de Psicanálise aqui da Sociedade de São Paulo. Eu publiquei um texto sobre o inominável, sobre o indizível, exatamente falando sobre essas situações psicopatológicas e a clínica correspondente, aonde não se tem acesso nem à palavra, nem a qualquer outro sistema de significação, a nenhuma outra forma de linguagem. E o que acontece, em primeiro lugar, psicopatologicamente, com esses impasses ou com essas impossibilidades de nomear, de dar sentido, não é, à experiência emocional,
E falo bastante também sobre o que seria a clínica para esses estados onde o inominável predomina. Então, esse texto também vai sair como capítulo do próximo livro meu. Mas ele já está disponível caso você queira, porque eu acho que você tem acesso pela internet ao artigo do Jornal de Psicanálise aqui da sociedade, final do ano passado que saiu. Então eu não teria, porque isso seria uma coisa bastante difícil para mim agora colocar em palavras ou tentar resumir todo um texto que eu escrevi, porque eu dei um curso na PUC há uns 2 anos atrás exatamente sobre esse tema, sobre o inominável. Desse curso é que surgiu um artigo, eu escrevi, né? Normalmente eu dou um curso e transformo aquilo num texto, eu publico. Então, esse texto saiu, foi o resultado de um semestre inteiro de aulas sobre essa questão, uma questão bastante complexa. De qualquer maneira, a tua pergunta tem uma dimensão que eu acho que ela precisa ser respondida. É preciso reconhecer. O que houve aqui? É preciso reconhecer que nem tudo vai ser colocável em palavras, que a palavra não dá conta de tudo e que a gente tem que, entre outras coisas, habituar-se a navegar no escuro, a navegar sem mapa, a navegar sem a possibilidade de saber do que está passando. Aliás, quando eu coloco essa ideia do Bill, é tudo sobre o que não se sabe nada, e eu digo, a realidade clínica é exatamente algo sobre o qual não se sabe nada. Por mais que eu tente, por exemplo, comunicar o que se passa numa sessão, segundo o Bill, a gente só consegue colocar no relato de uma sessão o não essencial. O essencial nos escapa. A gente não sabe efetivamente. Estou vendo alguma coisa aqui que está aparecendo. É como se a gente tivesse o tempo todo que ir nos norteando por alguns indícios, pensando continuamente o que está se passando, sabendo que a gente não dá conta de tudo. Que uma sessão, 5 minutos de uma sessão, é mais complexo do que um livro inteiro consegue dar conta. Então, a gente não consegue efetivamente colocar tudo em palavras e a gente tem que fazer um esforço muito grande, permanente, de simbolização, representação e simbolização, e a gente avança nisso, mas sabendo que há dimensões da experiência emocional que vão estar sempre se furtando as palavras e as linguagens. E nessa medida, a gente tem que saber também se habituar, digamos assim, a navegar no escuro, a navegar sem mapa, a estar continuamente enfrentando a incerteza, o caos. Eu acho que um bom trabalho de psicanálise, ele nos leva, enquanto analistas e enquanto pacientes, a aceitar o indizível, o incognoscível, o inescrutável, aquilo que nós vamos estar continuamente correndo atrás do prejuízo, mas sem nunca conseguir efetivamente chegar aonde precisaria em termos de representação e simbolização. O trabalho de representação e simbolização é absolutamente necessário, mas é também absolutamente fracassado. Uhum. Luiz Ok, Cláudio, muito eu vou pedir. obrigada, Luiz Cláudio. Obrigada. Obrigada, Magda. Eu vou pedir que a Paola, a Noeli e o Luiz Antônio façam as perguntas finais, né? Nosso tempo Eu passou vou ter que rápido. realmente interromper às 11 horas, vocês me desculpem, mas Isso. não, Então, não tenho como. Luiz Cláudio, eu peço que os três colegas façam as perguntas e, dentro do possível, tu as responde. E, se não puder Tá bom. respondê-las, tu vais ter que voltar. Isso, tá bom. Tudo bem. Vamos Vamos lá. lá. Paola, Noeli e Paola. Luiz Antônio. Paola, microfone. Noeli, microfone. Luiz Antônio, também microfone. É um prazer muito grande hoje de manhã ouvi-lo de novo, né, entre nós, falando de questões tão essenciais na psicanálise. Eu ouvi com muito interesse
E como eu acompanho os jovens analistas que iniciam, né, a sua caminhada clínica, eu fiquei pensando, né, nestas questões de pacientes com problema sério de simbolização, com parte psicótica importante, que aparecem na clínica, né? Uhum. Que na psicose temos a recusa da realidade. E você falou, né, que o caminho mais adequado para isso é permitir na regressão terapêutica ultrapassar as clivagens, né, e aceitar a realidade sem repetir os traumas que os objetos primários causaram, né? Mas para que isso aconteça, seria necessário uma análise clássica com várias sessões por semana, que não é o caso de hoje. Então, a dificuldade dos iniciantes, né, que tem que dar conta de uma tarefa tão grande, né, com poucas sessões. Eu queria poder ouvi-lo, né? Como a gente se sente impotente realmente, sem saber, né? Sem saber. Era isso que eu queria lhe falar. Ô, Paula, é o seguinte, eu já respondi um pouco quando falei da supervisão, que alguém me perguntou, né? Que uma das funções do supervisor, mas eu acho que também de todos os elementos da formação de um analista, é, no fundo, habituá-lo a reconhecer o quanto ele não sabe. Eu vou, aliás, fazer no final do mês uma palestra na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, em que eu vou falar exatamente isso, como é que é necessário preparar um analista iniciante a trabalhar reconhecendo a sua ignorância, reconhecendo as incertezas do campo, reconhecendo as dificuldades e impossibilidades de qualquer teoria dar conta completamente daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está realizando, mesmo as coisas boas e assim como as bobagens ou, enfim, erros contratransferenciais que nós cometemos, acho que faz parte da formação de um analista exatamente acompanhá-lo e, de uma certa maneira, protegê-lo das angústias tremendas, porque o trabalho do analista é um trabalho muito angustiante. E é muito mais angustiante quando a gente está começando. E quando a gente está começando, a gente espera saber mais e a gente não sabe. E depois de 40 anos ou 50 anos, como é o meu caso de trabalho, continua não sabendo. E continua tendo que trabalhar, e continua tendo que pensar, e continua tendo que estudar, e continua, digamos assim, sendo profundamente exigido diariamente com um mar de ignorância. Não é que eu não saiba nada, não vou. Mas a maior parte das coisas que interessam, eu continuo não sabendo, principalmente na situação de uma sessão, aquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Então, a formação, de uma certa maneira, de um analista é prepará-lo para ter algumas noções teóricas, é indispensável, ele tem que ter algumas ideias a respeito do que pode se passar numa sessão ou do que pode se passar no plano inconsciente das experiências emocionais, mas é preciso que ele que reconheça como ignorante, se reconheça como ignorante, como impotente em vários aspectos. Isso daí faz parte, porque sem isso ele vai se angustiar tremendamente e vai meter os pés pelas mãos. Vai, por exemplo, meter teoria onde não precisa, aonde não deve meter teoria, aonde ele tem apenas que, olha, não sei, é isso que está acontecendo, estou atrás, estou tentando pensar o tempo todo. Eu não tenho muito mais tempo para te dar uma resposta cabal, mas eu diria que o trabalho do supervisor ou do formador é o de conter a angústia diante do caos. Muito bem. Luiz, Cláudio, temos o Luiz Antônio para perguntar e a Noeli. Acho melhor eles perguntarem, porque provavelmente não teremos muito mais tempo, né? Exatamente. Então, por favor, Luiz e Noeli. Eu vou Luiz. falar agora. É assim, ó, eu só lembro que a fala do Luiz Cláudio começou com o O,
né? A incógnita, que nós nunca chegamos à verdade. Parece que agora tu consolida mais uma vez, e essa questão, Cláudia, assim, ao longo da tua fala, tu vai dizendo dessa verdade que não se conhece, não se consegue conhecer, e a gente tem que se conformar com isso. Essa é a capacidade negativa que o Binho coloca, de nosso Isso. desconhecimento. Mas tem duas Aham. palavras que tu coloca muito forte, que é a questão de trabalhar todo esse percurso sem angústia ou agonia. E aí tu fala desse tempo, né, que o psicanalista vai tendo, e também uma esperança, que o teu texto ele revela essa possibilidade de reflexão. Aí fica a nossa esperança diante disso. Isso, Muito obrigada. isso, Luiz é isso mesmo. Antônio, por favor. Tá, Luiz Bem, Antônio? bem rapidinho, eu vou deixar as outras considerações para outro momento, mas eu colocaria, acho que numa questão que tu colocaste importante, Figueiredo, da onisciência e da onipotência. O Krieger fala do divã, o étimo do divã é a poiesis. Poiesis é a criação, né? E me parece que criar é uma forma de tocar um pouco o inominável. Obrigado. Uhum. É isso mesmo, eu não teria muito a acrescentar, ô Luiz, a essas suas observações, eu concordo completamente com elas. Com a da Noeli, a mesma coisa. Ok, obrigado. Os agradecimentos são extensos, viu, e intensos também, em relação à tua presença, né? E nós temos 6 minutos. Por favor, alguns colegas eu anotei aqui, a Thalita, né, a Janaína também, a Ana Nejar, se quiserem se manifestar, é só uma manifestação, porque eu acho que o Luiz Cláudio está preocupado com o portão. Ele tem que abrir o portão para o paciente entrar. Olha que Pois é. simbólico isso, hein? Acho que talvez fazer um agradecimento, né? Uhum. Já foram feitos, assim, muitas palavras, né? É maravilhoso ouvi-lo, né? E também encontrar nas tuas palavras, né? Eu acho que toda uma expressão que a gente não consegue ter, né? E nos toca profundamente no trabalho, no cotidiano, na clínica, né? Eu tenho lido ali o que as pessoas vão colocando, então, assim, tão tocante, tão profundo, né? Tão, não sei, bonito, me faltam palavras, né? Como tu disseste mesmo, Luiz Cláudio, assim, há coisas que a gente não consegue nominar. Enfim, eu acho que o teu trabalho, o teu texto, a tua forma de estar conosco é muito do que tu vai dizendo nesse trabalho e nos toca e nos abre, nos expande. Muito obrigada, né? Foi uma manhã maravilhosa. A gente te agradece muito a tua possibilidade de presença, de estar aqui conosco, né? E sim, como diz a Maria Beatriz, já está convidado para uma próxima, a gente organiza isso, né? Enfim, foi muito bom poder também abrir esse nosso ano de comemorações contigo. Agradecemos, né, a tua presença de uma forma muito especial, carinhosa. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês pela Muito presença. obrigado, Rosana. Volto a agradecer muito a vocês todos pela presença e espero que tenham aproveitado realmente e que possam fazer uso disso, né? Não apenas ouvir, estar aqui presente, que já é muito bom, mas enfim, fazer uso, né? Tentar deixar isso, digamos, fazer um trabalho dentro da mente de cada um do seu jeito, sem nenhum tipo de previsibilidade, de controle, mas enfim, espero que possa ter semeado alguma coisa de valiosa para que vocês possam trabalhar ao longo do tempo. Tenho certeza que Gratidão. muito Gratidão a todos vocês que participaram nesse sábado de manhã. Vamos terminar pontualmente. E também ao nosso convidado e amigo, né, mentor, como eu digo, que nos provoca, nos incita na busca de uma compreensão também desse nosso espaço, né? E das nossas possibilidades né, de trabalho, em termos de realidade, em termos de falsidade, em termos de mentira, em termos de possibilidades e impossibilidades também. Então, Luiz, eu sinto muito te dizer, mas quem manda escrever, tens um livro a ser publicado e tens um livro para ser apresentado para este grupo. Um bom fim de semana para todos, né? Até E logo, boa pessoal. sorte. Vamos lá. Boa noite, Até boa logo. tarde. Boa Muito tarde. obrigado por tudo. Até logo. Um abraço para Bom fim Vou de vocês. saindo. semana, bom fim de tchau. semana, Semana. gente. Bom final Boas de semana. comemorações, Obrigada. Tchau, bom Rosana. descanso. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada.